Que bom! Estamos no canal Em Família, eu e você. Meu nome é Francisco de Paula. Hoje é quinta-feira, 27 de julho. A igreja, um templo sagrado, é o tema que vamos estudar. E para isso, como de costume, pedimos a presença de Deus através do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo. Nosso bondoso Deus, que teu Espírito tenha liberdade para nos guiar em toda a verdade e possamos ser ricamente edificados e abençoados com essa mensagem de esperança, é a nossa oração no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Chegamos na quinta-feira e estamos estudando a igreja, um templo sagrado, é o tema de hoje. O autor da lição vai mostrar para nós que a salvação de Cristo tem duas dimensões. Uma no sentido vertical, é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Essa reconciliação foi conseguida a nós pelos méritos de Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele paga o preço da nossa redenção. Mas também tem uma dimensão horizontal. Uma vez reconciliado com Deus, nós precisamos nos reconciliar com o nosso próximo, com os seres humanos. Essa dimensão horizontal, formada pela igreja, o corpo de Cristo, é um organismo vivo, um organismo que se renova, cresce, diz o apóstolo Paulo, para louvor e honra e glória de Deus. Esse é o estudo que vamos fazer, a nossa experiência como igreja, o templo do Deus vivo. Pergunta número 6. Que conjunto culminante de imagens Paulo usou em Efésios 2, de 11 a 22, para assinalar a unidade entre judeus e gentios na igreja? O texto é longo, mas nós sugerimos a leitura do verso 20, 21 e 22, que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Então, a partir da leitura desse texto, podemos sugerir como resposta a imagem da construção de um edifício, centralizado em Cristo Jesus, a pedra angular. O que me chamou a atenção aqui na quinta-feira, na primeira parte, eu vou até ler aqui um pedaço do texto que diz assim: Jesus demoliu o que separava gentios de judeus. Então eu vejo que nós temos que tomar certo cuidado de não construir barreiras que Cristo já destruiu através da cruz. Né? Então, essa é uma preocupação, um cuidado que nós devemos ter, porque ele até faz um paralelo aqui do templo, né? Um novo templo que Cristo construiu. É claro que ele não está falando de um templo físico, mas como ele diz aqui, é um novo templo composto por crentes. Então nós temos que ter esse cuidado de manter essa relação sadia e o cuidado também de não construir barreiras que impeçam as outras pessoas do convívio e de levá-las a Cristo. A partir do que tu falasse aí, Alexandre, é importante ressaltar no estudo de hoje que os judeus usavam a lei de maneira indevida e isso criava um abismo entre eles e as outras pessoas, os chamados gentios. Então, é importante nós hoje também verificarmos isso, que Jesus derrubou, como você falou, todas essas barreiras, não cabe a nós reconstruir nenhuma barreira, e o comentário da lição nos leva a entender que todos se tornaram parte da igreja, santuário dedicado ao Senhor, e têm o privilégio de viver em união com Jesus e com os irmãos em Cristo. Então, a aceitação deve ser uma característica dos cristãos vivendo em igreja, esse novo templo dedicado ao Senhor. A pergunta número 7, como comparar o uso da metáfora da igreja como templo nas seguintes passagens? O autor sugere vários textos para responder essa pergunta, e você em casa deve ler todos esses textos, todos nós devemos ler.
Aqui, para a questão do espaço, nós vamos ler os seguintes textos. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. O Eduardo vai ler para nós. Vós não sabeis que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O segundo texto sugerido é 2 Coríntios 6, verso 16. Lê para nós, Alexandre. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o último texto, 1 Pedro 2, verso 5, o apóstolo escreveu da seguinte forma: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Então, a partir da leitura dos textos de Paulo e de Pedro, eles usam para os crentes, a igreja, a metáfora do templo, para mostrar a santidade da igreja. E como a união com Deus produz crescimento e união entre os crentes. Uma vez unido com Deus, nós precisamos, é automático quase, a nossa união com os demais membros da igreja. É interessante notar que nós somos convidados a fazer parte dessa obra, mas isso não é um processo estático. Isso requer evolução, requer dinamismo. E todos nós, quando somos convertidos e fazemos parte desse corpo de Cristo, somos convidados a fazer parte dessa obra viva. Ou seja, nós temos funções a desempenhar, para ajudar no crescimento desse corpo. Então, todos os crentes são convidados, são incentivados por Cristo para fazer parte, e ajudar na construção e no progresso dessa obra. Podemos, então, Eduardo, pensar essa tua análise, tanto do ponto de vista assim, quando nós somos membros desse corpo, crescemos na comunhão com Deus, no conhecimento, esse templo também vai crescendo. E esse templo crescendo, nós vamos trabalhar em prol de outras pessoas. E cada vez mais pessoas vão chegando, vão crescendo, e o templo é um organismo vivo. Exatamente isso, Nós somos convidados a fazer parte desse processo. Assim como nós fomos resgatados e anexados a essa obra, por assim dizer, nós também temos a oportunidade de continuar progredindo e anexar outras pessoas também, outros membros a esse corpo de Cristo. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.